canal Filmes em Casa, com Flávio Strutzel. Esse é o quarto episódio do meu festival de filmes de guerra, trazendo os melhores filmes da temática militar já feitos. E hoje eu trago para vocês uma obra-prima de um diretor responsável por algumas das melhores obras da história do cinema. O maior diretor de todos os tempos, Stanley Kubrick. Em 1987, ele decidiu abordar a Guerra do Vietnã, trazendo um ângulo jamais visto, como ele sempre fazia nos diversos estilos que ele abordou ao longo da sua carreira. O filme Full Metal Jacket, cujo título aqui no Brasil é Nascido para Matar, foi um filme icônico e que realmente mudou a história do cinema, e até hoje ele é bastante discutido pelos fãs da sétima arte em diversos fóruns de cinéfilos na internet. Agora nós vamos mergulhar a fundo nessa obra. Eu vou mostrar algumas imagens do filme, enquanto eu detalho os diversos temas tratados sob os diversos ângulos dessa obra enigmática e ao mesmo tempo fundamental para todos. E logo após essa análise detalhada, eu vou fazer um breve unboxing para vocês dessa edição remasterizada em 4K com Dolby Atmos e HDR, High Dynamic Range, uma super versão que foi lançada recentemente dessa grande obra do maior diretor de todos os tempos. Aguarde aí que eu já estou de volta. Não é um filme pró-guerra ou anti-guerra. É um filme sobre o jeito que as coisas são, disse Stanley Kubrick sobre o filme Nascido para Matar, a sua adaptação de 1987 do romance de Gustav Hasford, The Short Timers. Hasford era um correspondente de guerra do Marine Corps no Vietnã, e o personagem de Matthew Modine, Joker, que nós acompanhamos durante todo o treinamento básico e mais tarde na Batalha de Hue, durante a ofensiva do Tet em 1968, foi moldado por suas experiências. Stanley Kubrick contratou outro ex-correspondente de guerra, Michael Herr, que foi o escritor da narração do Apocalipse Now, para trabalhar com ele no roteiro que Herr ironicamente descreveu como um telefonema durante 3 anos, com algumas interrupções. O ponto principal do material para Kubrick era como o sistema quebra e reestrutura jovens em máquinas de matar, como exemplificado pelo exigente e brutal sargento e instrutor Hartman, que é interpretado de forma icônica por Lee Ermey, um ex-militar que inicialmente iria participar do filme apenas como consultor. O seu rifle é apenas uma ferramenta, é um coração endurecido que mata. Efetivamente, o filme pode ser dividido em 3 segmentos: o treinamento severo e brutalizante no primeiro, a vida no Vietnã no segundo, e o terceiro e final segmento, conhecido como o Sniper. Vamos começar esta análise falando do primeiro segmento. O tema constante do filme, presente do início ao fim e que continua a ser aprofundado e rodeado por todas as perspectivas, é a individualidade. Ou melhor, a necessidade de anular a individualidade. A forma como os soldados, percorrendo o caminho completo do treinamento militar e da participação ativa na guerra, se veem obrigados a negar seu caráter, seus traços distintivos e até a sua própria humanidade. É um tema profundo que aparece no filme através de múltiplas imagens e diálogos efetivos. Os créditos iniciais com os cabelos sendo cortados, cada recruta adquirindo o olhar característico do grupo, o aspecto físico característico do grupo. Aí temos a apresentação do instrutor Hartman, que explica claramente que até o final do treinamento, os soldados nem mesmo são seres humanos, enquanto no final do treinamento serão uma arma. Ambas as formas estão longe de serem humanas. O ator Matthew Modine havia recomendado a Kubrick um velho amigo, Vicente D'Onofrio, para o papel do idiota Leonard Lawrence,
mais conhecido como Gomer Pyle. Após a introdução inicial, nenhum dos fuzileiros navais são referidos por seus nomes reais. O fato deles manterem seus apelidos ou adotarem novos após o treinamento sugere que uma parte da sua antiga identidade foi perdida ao serem absorvidos na máquina militar. A incapacidade do Cabo Pyle, um caipira redneck do meio oeste americano, de acompanhar o ritmo do treinamento, o faz receber atenção especial de Hartman. Dessa forma, o Joker é escolhido como sua babá para deixá-lo em forma. Creio que Hartman acreditava que uma unidade de fuzileiros é apenas tão forte quanto seu elemento mais fraco, e fortalecer Gomer Pyle a todo custo poderia ser a diferença entre vida ou morte para ele e para seus futuros colegas de infantaria. A certa altura, Hartman diz ao grupo inteiro de recrutas que eles receberiam punições coletivas cada vez que Pyle cometesse um erro. Então, eventualmente eles começaram a reeducá-lo com surras. Até mesmo o Joker, que era líder de Pyle e próximo a ele, foi forçado e encorajado a aderir aos espancamentos, porque a mentalidade geral da maioria era de que o ato era necessário para ele evitar mais erros, e assim não causar mais problemas para os rapazes. Ironicamente, a abordagem do capataz instrutor Hartman alimentou o ressentimento entre os dois personagens. A única coisa que Pyle tem a seu favor é o fato de que ele é um excelente atirador, o que terá também um desfecho trágico. O soldado Gomer Pyle é uma personagem que, apesar de tudo, ainda vivia seu lado humano, mas a fúria o faz sucumbir. Ao final do treinamento, o soldado acaba se identificando exclusivamente com a sua relação com o rifle, e a partir daí a decisão de fazer sua vida deixar uma marca por meio da arma, matando Hartman e depois se suicidando. Em Full Metal Jacket, Kubrick trata a guerra como um fato infeliz da natureza humana. No segundo segmento do filme, o Joker irrita os oficiais escrevendo "Nascido para Matar", daí o título brasileiro do filme, em seu capacete, enquanto usa o emblema da paz no seu uniforme, expressando a coisa junguiana, a dualidade do homem, trazendo à tona a infiabilidade efetiva da expressão humanística nesse ambiente. O Vietnã foi uma guerra tão falsa, disse Kubrick ao jornal Evening Standard, em termos de tecnocratas ajustando os fatos com uma agência de publicidade, falando em termos de taxas de matança e pacificação de vilarejos, incitando os homens para falsificar uma contagem de corpos, ou pelo menos totalizar as trilhas de sangue na suposição de que levariam a corpos de alguma forma. Na sua vida no Vietnã, o Joker lida diariamente com essa falsidade, no seu trabalho jornalístico confortável, bem longe da linha de fogo. Indiscutivelmente, o judaísmo da personagem principal pode ser percebido logo abaixo da superfície. Joker é um escritor cerebral e inteligente, que é mais sensível, esperto e simpático do que aqueles ao seu redor. Seus óculos denotam sua inteligência. Ele é um espertinho insubordinado e perspicaz, que claramente adora mostrar o quanto é mais inteligente do que seus oficiais superiores. Hartman e seus colegas instrutores doutrinaram os outros recrutas, que chegaram ao Vietnã a tal ponto que eles mal conseguem falar sem usar velhos clichês, como o do soldado durão e o soldado valente e louco, desafiando um ao outro constantemente em termos de dominação social. O Joker tenta ficar de fora dessa lavagem cerebral, sendo designado para a revista Star and Stripes da Força Armada. Mas a guerra vem para ele de qualquer maneira e ele será mudado para sempre por ela. Mesmo assim, o Joker é o único que se esforça para preservar um pouco da sua identidade em uma massa de homens que se tornaram máquinas de guerra. A verdade é que, ao longo de toda a trajetória do filme, e apesar de todas as resistências postas em jogo,
Joker passa também por transformações. Depois de passar por todos os círculos do inferno na guerra, depois de tentar repetidamente manter uma dualidade difícil de administrar no mundo militar, e depois de suas contradições e suas tentativas de reconciliação, Joker finalmente participa de uma espécie de rito de iniciação ao matar um inimigo, o que o faz perder um pedaço de sua própria humanidade. No terceiro segmento, Joker sente verdadeiro remorso por ter que atirar numa franco-atiradora, um ato que acaba desempenhando por misericórdia, mas que inegavelmente antes, no começo do filme, repudiaria. A cena final do filme, com a unidade toda cantando a música The Mickey Mouse Clubhouse, mostra a aceitação da situação por parte do Joker. Ele tem medo de alguma coisa durante todo o filme. Não tenho certeza se ele tem medo de morrer ou se ele tem medo de matar alguém, ou talvez os dois. No entanto, ele não está mais com medo. Ele afirma no final: estou tão feliz por estar vivo, inteiro. Resumindo, estou em um mundo de merda sim, mas estou vivo e não tenho medo. Os soldados cantando a canção do Mickey Mouse é uma tentativa desesperada de se reconectar com sua infância, antes que desapareça para sempre. Full Metal Jacket, que é o título em inglês de Nascido para Matar, torna-se assim a história de uma resistência impossível, da incompatibilidade entre o ser humano e a máquina de guerra. Algo mais do que uma crítica feroz à guerra ou aos mecanismos sociais que giram em torno dela, algo mais próximo de uma análise profunda da humanidade. É por isso que, depois da primeira exibição, muitas pessoas perdem o verdadeiro sentido do filme, porque o diretor nunca perdeu a oportunidade de mostrar as contradições, a insensatez, o absurdo dos mecanismos da guerra. Ao invés de nos oferecer uma única mensagem, um design claro, Kubrick queria nos fazer sentir confusos, passivos, impotentes, incapazes de uma avaliação justa das coisas, como os próprios soldados com quem vivemos o filme. Gostou da análise? Agora eu vou mostrar a edição 4K, o disco aqui em Blu-ray 4K. Ela vem com essa bonita luva. Aqui do lado a gente tem o Sargento Hartman, na cena de abertura talvez. Como vocês podem ver, o filme vem com um disco comum, um Blu-ray comum, Full HD, um Blu-ray 4K e uma cópia digital válida até 30 de setembro de 2022 para assistir na Movies Anywhere, que é um provedor que funciona bem aqui no Brasil. Removendo essa luva, a gente tem a mesma arte numa capinha de plástico. Nós temos aqui cenas do treinamento, a prostituta lá em Saigon e cenas de combate. É uma capa comum, com uma nova arte. Abrindo aqui, nós temos o código digital, Movies Anywhere. Nós temos também um código da Warner Brothers. Esse código é para responder uma pesquisa. Eu não sei, talvez você responda a pesquisa e ganhe algum prêmio, não tenho certeza. E aqui nós temos os dois discos, o disco Full HD e o disco 4K. O disco 4K é o disco preto. Eles não são propriamente muito bonitos, eles não tem arte nenhuma impressa neles. É um pouco decepcionante até, mas vale pelo conteúdo, que é extraordinário. Eu já assisti essa versão em 4K e a imagem melhorou bastante em relação ao Blu-ray antigo. Em relação ao DVD, então, não tem nem comparação, é muito melhor. Vale a pena salientar também que nós temos inglês, francês e espanhol no Dolby Digital 5.1.
que é um som estéreo comum. Em termos de legendas, também temos inglês, francês e espanhol. Ou seja, essa não é uma edição propriamente para quem não domina a língua inglesa ou talvez francês e espanhol. Mas eu creio que vocês podem encontrar em algum provedor por aí no streaming, quem sabe, com alguma sorte, essa edição remasterizada. Enfim, é um grande filme. Essa foi a 4ª edição do meu Festival de Filmes de Guerra. Eu estou planejando outras edições, inclusive na próxima você não pode perder 2 grandes obras recentes dos filmes de guerra, filmes militares, o Fury e o Dunkirk. O Dunkirk, que é do Christopher Nolan, que dispensa apresentações. Ele que fez Interstellar, um dos filmes preferidos meus, a trilogia mais recente do Batman, A Origem com Leonardo DiCaprio. É um grandíssimo diretor e aqui nesse filme ele não desaponta de maneira alguma. Ele fez uma obra-prima, um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos também. E o Fury, que conta com a presença do Brad Pitt. É um filme que mostra a equipe aqui desse tanque de guerra. É um bom filme também, que foi lançado recentemente e que eu recomendo e vou detalhar no próximo episódio do Festival de Filmes de Guerra. Não deixe de se inscrever para receber a notificação logo que o vídeo sair, ok? Um abraço, feliz ano novo para você e para toda a sua família. Tudo de bom, boas festas e até a próxima. Você esteve com Flávio Strutzel no canal Filmes em Casa.